Canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva no nosso canal. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos? Você precisa se inscrever. E participe também da nossa promoção. Em agosto, valendo um televisor. Basta você mandar a sua carta, contar a sua história nesse e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Cabo Marcelino, Cláudio Marcelino e o Quebra-Molas. Somos da cidade de Itajubá, Minas Gerais. Éramos em 6 irmãos: Maria, Antônio, Cida, Neuza, Cláudio Marcelino e eu, Márcia, que escrevo essa carta. Minha mãe, prestem atenção, minha mãe teve o Cláudio, acreditem, na menopausa. Já na menopausa. Nós, irmãos, ficamos muito felizes com a gravidez de mamãe, com a chegada de mais um irmão, pois adorávamos crianças. E a Neuza, a mais nova, a caçula até então, Neuza, tinha 10 aninhos, 10 anos. E de repente mamãe anunciou outra gravidez, mas você não está na menopausa? Pois é, ficou grávida. E Cláudio nasceu. Pensa na alegria naquela casa, pensa na alegria naquela família. Depois de 10 anos, quando tudo era improvável, nasceu Cláudio. Com a chegada de Cláudio Marcelino, mamãe deu o nome de Cláudio Marcelino. Olha, eu confesso que até eu fiquei um pouco com ciúme, porque agora a atenção era toda só para ele, era só para o Cláudio, Mas, claro, ele era depois de 10 anos, quando ninguém esperava, aquele que eles chamam de filho temporão, né? Filho temporão. Chegou 10 anos depois, olha aí, o Cláudio, então toda a atenção era para ele. Com o tempo, nós filhos fomos crescendo, claro, lógico, o tempo não para. Nós filhos fomos crescendo e fomos nos casando. E saindo de casa, cada um que casava, claro, saía de casa. Eu me casei e fui morar em Santo André. E logo fui tendo os meus filhos, por sinal, maravilhosos. Meu irmão Cláudio logo começou a tomar gosto por rodeio. Aliás, rodeio é típico aqui na nossa região, viu? Aqui é a terra do rodeio. Aqui em Itajubá, nós temos o Parque de Exposição, em Piranguinho, a cidade do pé de moleque. Isso mesmo, Piranguinho, a cidade do pé de moleque, e é onde fica o Parque de Exposição. E também temos rodeios e mais rodeios. E também na cidade vizinha, que é Pedralva, também terra de rodeio. Nesta época, meu irmão Cláudio, que já estava grandinho, começou a pegar gosto pelo rodeio. Ele começou a trabalhar em uma loja de material de construção e nós, nos finais de semana, íamos lá para as montarias dele. Quer dizer, ele trabalhava numa loja de material de construção e nos finais de semana ia lá para as montarias, ia ser peão. Só que o salário de peão era pouco. E a montaria dele não era também uma montaria profissional, era mais por diversão, Era mais de lazer, vamos dizer assim. Então ele largou o rodeio. Logo conheceu uma moça e essa moça engravidou. Diante da gravidez, essa moça resolveram se casar. Lembro como se fosse hoje. No dia do seu casamento, meu pai não estava nada bem e não podia ir ao casamento, dada a situação em que ele se encontrava. Então, ele se casou e antes de ir para a festa do casamento, ele sai da igreja, correu lá na casa do meu pai, que não estava bem de saúde, só para abraçar o pai e dizer: pai, eu me casei. Pai, acabei de me casar. Antes de ir para a festa, vim dar um abraço no senhor. E deu um abraço forte. E os dois choraram pela emoção do casamento,
pela emoção de papai doente, né? Poxa vida, podia estar lá, mas não foi, não podia. Bom, então, 15 dias depois, parecia até que o meu pai estava esperando esse último filho casar. Era como se ele estivesse esperando esse último filho a casar. Então, 15 dias depois, meu pai veio a falecer. Quanta tristeza! Meu querido pai realmente parecia estar esperando o último filho, Cláudio. Mas a doença não teve dó do meu querido pai. Com 65 anos, ele foi embora. Ele morreu. Eu trabalhava em Santo André, em uma empresa de segurança muito famosa lá. E o meu serviço era muito arriscado. Todos sabem que empresas de segurança são muito visadas, são muito atacadas por bandidos. Um certo dia, meu irmão me ligou e me disse que iria fazer uma prova da polícia aqui em São Paulo. Eu, na época, estava grávida. Fiquei contente, fiquei feliz. Quer dizer, ele ia fazer uma prova, né? Para ver se entrava na Polícia Militar de São Paulo. E não é que aquele peão de rodeio lá de Itajubá, o peão de rodeio lá de Piranguinho, a terra do pé de moleque, e não é que ele passou na prova da Polícia Militar? Passou. Passou e passou bem. Na sua formatura, que foi em Pirituba, minha mãe, eu e meus filhos e o meu marido fomos todos. E que lindo vê-lo tão bonito, tão assim alinhado, tão elegante com aquela farda. Quer dizer, e que legal, temos um militar na família, temos um policial militar na família. Poxa, um orgulho para nós, um orgulho para nós. Eu e minha família ficamos muito, muito felizes, ao mesmo tempo preocupados com ele. Mas como o tempo não para, né? Então eu tive o meu filho no dia 2 de agosto de 2010, 2 de agosto de 2010, e meu irmão foi o padrinho do meu filho, junto com a minha irmã Cida. E ele amava esse afilhado e sobrinho. Como ele amava sobrinho e afilhado ao mesmo tempo. Na verdade, ele amava todos os sobrinhos, mas tio e padrinho era só do meu. Só que em 2013, tivemos a pior notícia do mundo, principalmente eu. Meu filho, com apenas 3 aninhos, teve câncer na cabeça. E quando descobrimos que era câncer, tarde demais. Eu levava ele no médico, eles falavam que era virose. É virose, e nada de um diagnóstico preciso. Só sei que o dia que descobrimos o câncer de meu filho, ele entrou em coma. Parece que foi assim, automático. Descobrimos hoje mesmo ele entrou em coma. Impressionante. Quando descobrimos o câncer, ele entrou em coma para não acordar mais. Ficamos com ele 3 meses na UTI do Hospital Santa Cecília. Descobrimos o câncer em abril e no dia 25 de agosto de 2013, um sábado, meu filho, que não aguentava mais e não morria. Imagine o desespero de uma mãe, o meu desespero, de ver o meu filho sofrendo. Claro que a gente quer que a pessoa sobreviva, a gente quer que a pessoa viva, mas diante da situação em que ele se encontrava, não tinha mais jeito. Ele não aguentava mais a dor, o sofrimento, mas também não morria, também não partia. E eu ali sofrendo com ele, sofrendo. Foi então que eu elevei os meus pensamentos a Deus e pedi a Deus para me dar forças, que Ele me desse forças para eu aguentar o que eu iria pedir a Ele. Sim, eu então elevei meus pensamentos aos céus. Senhor, eu peço para Ti
que leve o meu filho, Senhor. Que o meu filho parta, Senhor, e vá morar contigo aí no céu. Eu lhe dei a vida, mas agora eu lhe encaminho para que ele vá à sua casa, Pai. Para que ele parta para a sua casa, meu Pai. É o desespero de uma mãe. Claro que nenhuma mãe quer que o seu filho morra, nenhuma mãe quer que o seu filho parta desta vida para outra, mas ao ver o sofrimento desenganado, ele não aguentava mais, mas também não morria. Então teve um momento de desespero que eu pedi a Deus: Senhor, deixa ele partir então, o acolha aí no céu, o receba aí no céu. E foi eu fazer o pedido. Eu lhe dei a vida, Senhor. Agora eu lhe entrego, eu o encaminho para a sua casa, Pai. Foi eu pedir e o meu filho descansou. Que dor, que dor, que dor. No velório foi muito triste ver meus 2 filhos, o pai e o Cláudio, padrinho e tio, né? O Cláudio, segurando o seu caixão para a sua última morada. Eu fiquei tão atormentada, eu fiquei tão fora de si, que eu não consegui mais ficar em Santo André. E até, talvez por conta disso, o meu casamento ficou muito abalado. Meu casamento ficou tão abalado que eu pedi a separação, que eu pedi o divórcio e voltei para Itajubá. Meus filhos ficaram, pois já eram grandes, né? E não quiseram ir comigo, mas eu fui. Eu não quis mais ficar em Santo André, me separei e voltei para Itajubá. Nisso, o meu irmão Cláudio, que também já havia se separado, e ele teve mais 2 relacionamentos, e com cada uma das mulheres, com cada uma de suas mulheres, teve um filho. Então ele já havia se separado do casamento com um filho, teve mais 2 outras mulheres, e com cada uma também um filho. Então, na verdade, ele teve 3 filhos, uma para cada esposa, uma para cada mulher. Nessa época, ele estava morando aqui em Itajubá também, só que trabalhava em Campos do Jordão. Com isso, ele já estava há mais de 10 anos na Polícia Militar, trabalhando em Campos do Jordão e morando em Itajubá. Um dia, o mandaram para São Bento do Sapucaí. E foi em São Bento do Sapucaí que ele encontrou uma moça linda, maravilhosa e ao mesmo tempo humilde. Sabe, uma pessoa simples, Elaine. Uma flor de tão meiga que era. Eles não tiveram filhos, mas dava para se ver o amor, a preocupação de um para com o outro, o amor que um sentia pelo outro. Elaine, linda, humilde, uma flor de tão meiga que era. E no dia 10 de outubro de 2021, meu irmão estava de serviço em Campos do Jordão. Eu estava chegando do serviço quando eu recebi uma ligação da minha irmã dizendo que a Elaine, a mulher do meu irmão, estava caída dentro da casa deles. Mas como? Sim, eles moravam no fundo da casa da minha mãe. Descobriram que ela estava lá caída na casa, caída, morta, vamos dizer assim, porque o meu irmão ligava para ela, ela não atendia. Então resolveram ligar para o serviço dela e lá disseram que ela não tinha ido trabalhar. Foi quando a minha irmã resolveu ir nos fundos, né? E lá na casa onde eles moravam, e se deparou com aquela cena triste, com aquela cena trágica. Ela caída no chão, morta. Quando eu cheguei lá, quase morri ao ver o seu corpo caído ao lado da cama. Menina ainda, 24 anos. Seu corpo já gelado. E segundo o perito, morreu de infarto fulminante.
aos 24 anos, uma moça tão querida, uma moça tão meiga, tão linda. Meu Deus, que tristeza. E agora, para contar pro meu irmão, que lá em Campos do Jordão, tá ligando. Ele já até falou pra minha irmã, olha, tenta você aí, porque eu tô tentando, tô ligando, não consigo. Então, e para falar para ele, e para contar pros pais dela, porque os pais dela moram em São Bento do Sapucaí. Quanto sofrimento, meu Deus. Não tinha quem não chorava em ver, quando meu irmão recebeu a notícia, quando meu irmão foi informado, ele no desespero veio correndo, não tinha quem não chorasse em ver meu irmão abraçado ao corpo da Elaine, pedindo para que ela não o deixasse. Não me deixa, meu amor, não me deixa, meu amor, não me deixa. Você é tudo na minha vida, minha querida, você é meu amor, você é minha vida. Mas não tinha o que se fazer, ela estava morta. Por mais que meu irmão, abraçado ao corpo de Elaine, pedia para que ela não o deixasse, ela já tinha deixado ele e a todos nós. Sem dúvida, foi um momento muito triste na vida de todos nós. Primeiro foi o meu filho, quando descobrimos que tinha câncer na cabeça, com 3 aninhos. Agora, Elaine, que sofreu um infarto fulminante. E pior foi no momento em que o carro funerário chegou, o caixão com Elaine, o corpo de Elaine dentro, colocado no carro funerário, sendo levado para São Bento de Sapucaí, onde os pais moravam e onde ela seria sepultada. Os dias foram passando. Meu irmão não se conformava com a morte de Elaine. Era parar de moto em qualquer lugar que lembrava os dois. Era parar em qualquer lugar que lembrava os dois, ele tirava fotos e dizia o quanto a amava, o quanto a saudade era grande. Qualquer lugar em que ele lembrava dos dois, ele tirava uma foto. Nessa época, ele só postava coisas sobre ela no seu Facebook. Mas o tempo passou. O tempo não para. Ficaram as lembranças, ficaram as recordações. E é claro que o amor que ele sentia por ela ficou também na lembrança, na recordação. Mas a vida continua. Ele ainda jovem e acabou arrumando uma namorada. No dia 10 de abril de 2022, estava eu aqui na minha casa por volta das 21 horas, quando toca o meu celular. É a minha irmã de Taubaté me ligando e pergunta: você está sozinha, Márcia? Não, eu estou aqui com o meu companheiro. Então passa o celular para ele. Mas eu não entendi. Primeiro pergunta se eu estou sozinha, depois diz passa o meu celular para ele, mas por que passa para ele o celular? Então eu passei o celular para ele, que ela foi até incisiva, passa para ele o celular agora. Ele pegou o celular, saiu de perto de mim. Eu achei que fosse algo com a minha mãe, pois a minha mãe estava morando com a minha irmã lá em Taubaté. Falei, deve ser alguma coisa com a minha irmã. E é quando então ele olha bem para mim e diz: você tem de ser forte. Na hora me passou, acho que a minha mãe faleceu, porque deve ser minha mãe. A minha irmã que cuida da minha mãe que mora com ela, deve ser minha mãe. Você tem que ser forte. Mas meu Deus, como assim? Fala logo. Seu irmão Cláudio acabou de morrer. Como assim? Eu falei com ele agora à tarde. Como assim ele morreu? E foi o meu companheiro que disse: aconteceu o seguinte, seu irmão foi buscar a namorada, passou em alta velocidade em um quebra-mola, e na frente dele um caminhão que consertava a rede elétrica na estrada. E para não bater no caminhão, para não entrar debaixo do caminhão, ele foi, sabe, daqui e dali zigue-zagueando, de lá e de cá, zigue-zagueando, fazendo zigue-zague, e acabou caindo da moto. E ao cair da moto, ele saiu rolando pela estrada e com isso
acabou quebrando o pescoço. Morte instantânea. O seu irmão acabou de sofrer morte instantânea. Ele quebrou o pescoço ao cair da moto. Bem, todos podem imaginar o meu desespero, o meu sofrimento. A dor que eu senti, meu Deus. Perdi meu irmão caçula, aquele temporão, aquele filho que nasceu fora de época, fora de, né? Então, eu perdi meu irmão de uma forma tão triste, trágica. E no outro dia, o meu irmão estava tão entusiasmado porque ia sair de férias da polícia. E estava todo feliz. Meu Deus, quando cheguei no velório dele, no cemitério Jardim das Paineiras, em Taubaté, eu não aguentei ver meu irmão tão lindo, com apenas 39 anos, naquele caixão. Caixão que os amigos de farda conseguiram, se uniram e conseguiram aquele caixão para que ele pudesse ser sepultado. Meu irmãozinho, meu caçula, o meu peão, como foi triste ver você ser enterrado. Seus amigos da polícia, seus amigos de farda, no momento em que seu caixão ia baixar a sepultura, eles se posicionaram, eles se alinharam, eles se colocaram em posição assim, e todos bateram continência para você. O teu caixão descendo a sepultura e os teus colegas soldados ali, perfilados, batem continência para você. Tenho certeza que o pai, que o seu afilhado, o meu filho, sobrinho seu e afilhado, o Gabriel, e a Elaine, eu tenho certeza, estavam te esperando. Fica aqui a saudade de você e o meu orgulho também, meu irmão. Olha, nós temos imagens na nossa tela. Quem está nos ouvindo e assistindo tem imagens na tela. Uma família linda, hein? Uma família bonita. A mãe, meu irmão, tá bem. E mandou dizer que te ama muito, tá? A Maria cuida dela. Você se preocupava muito com a mamãe, mas ela está bem mesmo, viu? Cláudio Marcelino, que saudade de você, meu amor. Sou eu, a sua irmã Márcia. Não posso deixar de agradecer aqui toda a corporação da Polícia Militar. Agradecer ao delegado de Campos do Jordão, que prestou uma assistência enorme para a nossa família, inclusive para minha mãe, tadinha, com 85 anos, perder o filho caçula, imagine o sofrimento. Agradecer o capelão da corporação, que foi conversar com a gente, e um fato que nós não sabíamos: meu irmão era um rapaz que participava de um grupo dentro da Polícia Militar. Ele fazia orações, ele visitava hospitais, ele ajudava os policiais que estavam em depressão, porque muitos policiais, eles entram em depressão, e ele ajudava. E como os policiais muitas vezes têm um gasto muito grande, o dinheiro não sobra, ele fazia vaquinha entre eles e levava alimentos para a casa desses policiais, e até distribuía brinquedos para as crianças. A gente nem sabia disso. Enfim, meu irmão era um menino de ouro, que faz muita falta pra gente. Márcia, boa tarde. Boa tarde, Eli. Então, Márcia, você fala comigo de Itajubá, é isso? Isso, eu falo de Itajubá. Olha, nós vamos levar a sua carta também para o YouTube, tá bom? Tá bom, Eli. E essa, tá bom. Olha, aqui no caso é ele segurando o teu filhinho, é? É. Aqui nessa foto. Que tá de branco, né? Em frente ao altar. Aquele ali é o Gabriel, é? É, aquele é o meu filho, Gabriel. Ah, é, o altar, é verdade, agora que eu tô reparando. Foi no dia do batizado, foi? Foi no dia do batizado. Em que ele se tornou, além de tio, padrinho do seu pequeno Gabriel, que infelizmente viria a partir dali 3 anos, né? Foi.
Agora, aqui do lado, é você que está com uma roupa assim, preta e branca, meio xadrez? Isso. Ah, aqui é a esposa dele. Ah, não, essa é a esposa dele, que tá do ladinho dele, é a esposa dele, uma loirinha linda, ela. E você lembra do nome dela? Elaine. Ah, essa foi a que faleceu? É a que faleceu. Nossa, quer dizer, o menino que ele segura, a Elaine que está do lado dele, os dois faleceram. Agora, quem está dando beijo nele é você? Não, essa uma é a minha irmã, a que tá no altar, né? Porque ele foi conhecer a Elaine muito tempo depois, né? Ah, sim. Bom, eu queria que nesse momento você enviasse uma mensagem para ele. O cabo, na verdade, Cláudio Marcelino, mais conhecido por Cabo Marcelino, Cabo né? Marcelino, mais conhecido como Pitbull. Então manda um beijo para ele como irmã querida, em nome de toda a família, manda. Cláudio, aqui é a sua irmã Marta, aqui de Pitbull, que não esquece assim nem um minuto. Eu sei que está bem perto do pai, perto do Gabriel, perto da sua amada Elaine. E você se preocupava muito com a mãe. Mas a nossa irmã lá de Taubaté, ela é tudo na vida da mãe. E a mãe é tudo na vida dela. Ela não deixa a mãe um segundo sozinha. Nem um segundo. Ela deixou de viver para viver a vida da mãe. A minha irmã mais velha, sabe, ele? Sei. Então, ele se preocupava muito com isso. Ele tinha muito medo de deixar minha mãe sozinha. E hoje ele sabe que tem a minha irmã lá e a minha irmã tá cuidando dela. Os meus sobrinhos lá de Taubaté, né? Sei. A gente tem mais sobrinhos policiais lá, né? A gente também tem muito medo, porque um foi seguindo o outro, né? Exato. Bom, aí o sobrinho foi virando polícia também. Os outros sobrinhos foram, né? Então, a gente tem mais gente na polícia, sabe? Lá e a gente tem... Agora a gente fica com medo, né? É verdade. Eu só peço, assim, pra Deus ter muito dó, muita pena da gente, porque ia ajudar muita gente, porque a gente precisava muito dele. Ele era um cara muito bom, sabe? Ele era uma pessoa muito alta astral. Depois que a Elaine foi embora, ele começou a cair um pouquinho, sabe? Ele acho que já não queria mais nem viver, mas não foi no dia, porque ele veio para Itajubá numa audiência, né? Sei. E que ele fez aqui. Aí depois ele foi para Campos do Jordão. Aí em Campos do Jordão que ele foi na casa dele, deixou o carro, pegou a moto e foi buscar uma menina que ele estava conhecendo ela, né? No serviço. Poxa. E aí aconteceu tudo isso aí. Ele quebrou o pescoço, é? Ele rolou na rua e quebrou o pescoço. Ele passou em alta velocidade num quebra-mola, sabe? Sim. Mas assim, eu vou falar pra você, Lê. Eu já vi a Polícia Unida, mas é igual que ele trabalhava, não existia, não. Você lembra do batalhão, o número do batalhão? Não, né? Não lembra. Oi? Você não lembra o número do batalhão, o nome do batalhão? Não lembro. A minha irmã é que sabe que ele estava lotado em Tremembé mesmo, né? Certo. Aí ele foi mandado para Campos do Jordão, porque a minha irmã, a Maria, levou a minha mãe para cuidar dela para lá, então ele acabou indo para lá, né? Tá certo. Para ficar pertinho da mãe. Então Ele não ficava sem a mãe de jeito nenhum, era o rabicho da mãe. Nossa. Então, E até hoje minha mãe não conforma, minha mãe acha que ele tá vivo, sabe? Minha mãe tá com 86 anos. Puxa, e a mãe, ela acha que ele tá vivo. Às vezes ela confunde tudo. Às vezes ela xinga ele porque ele não vai lá ver ela. Olha só. É muito difícil. Muito duro. É de partir o coração. Então eu queria, numa frase, que você mandasse para ele lá no céu. Eu te amo, irmão. E um dia a gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar e ainda vai... A gente vai ser muito feliz em cima, se Deus quiser.
E dá um beijo no pai, no meu filho, no Gabriel. Fala pra ele que não tem um dia que eu não ponho o pé pra fora da cama, que eu não penso nele. Todos os dias. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Cabo Marcelino, Cláudio Marcelino e o Quebra-Molas. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.